Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um vídeo um pouquinho diferente daqueles que vocês estão acostumados a ver aqui. Hoje eu pretendo ler um pequeno conto e ao final da leitura fazer alguns comentários sobre o texto. O conto em questão trata-se de O Retrato Oval, do grande escritor norte-americano Edgar Allan Poe, um conto publicado em 1842. Edgar Allan Poe, que vocês sabem, é considerado o pai das histórias de mistério, das histórias de crimes, das histórias de terror. Trabalhou com literatura gótica e deixa aí herdeiros aí muito conhecidos, como por exemplo Arthur Conan Doyle, Agatha Christie e muitos outros, né, que trabalham com esse lado aí mais misterioso, mais sinistro em suas histórias. O Retrato Oval é um conto bastante curto. Eu tenho a impressão que não vai cansar vocês, porque ele é uma história aí que mistura terror e mistério. É um texto muito interessante e que provoca aí um certo impacto no leitor, no caso de vocês, no ouvinte. Lembrando que se trata de um texto gótico, portanto, a gente vai ver aí algumas referências à Idade Média, como a presença de castelos, de determinados elementos de decoração desse castelo, sem falar aí de determinado clima mais sinistro, tão característico desse tipo de literatura. Eventualmente eu vou parar ao longo da leitura para esclarecer um ou outro ponto, mas eu pretendo basicamente fazer os comentários ao final do texto mesmo, ao final da leitura do conto. Vamos lá, eu vou disponibilizar o conto em tela para que vocês possam, caso queiram, acompanhá-lo, lembrando que é possível apenas ouvir a leitura. Vamos lá, O Retrato Oval. O castelo em que meu criado se aventurara a forçar a entrada, em lugar de deixar-me passar uma noite ao relento, gravemente ferido como eu estava, era um daqueles edifícios mesclados de soturnidade e grandeza, que por muito tempo carranquearam entre os Apeninos, tanto na realidade quanto na imaginação da senhora Radcliffe. Faço a primeira interrupção. A senhora Radcliffe, para quem não sabe, foi uma escritora inglesa de literatura gótica. Ao que tudo indicava, fora abandonada havia pouco e temporariamente. Acomodamo-nos num dos quartos menores e menos suntuosamente mobiliados que ficava num remoto torreão do edifício. Sua decoração era rica, porém esfarrapada e antiga. As paredes estavam forradas com tapeçarias e ornadas com diversos e multiformes troféus heráldicos. Juntamente com esse número inusual de espirituosas pinturas modernas em molduras de ricos arabescos dourados. Por essas pinturas que pendiam das paredes, não só de suas principais superfícies, mas de muitos recessos que a arquitetura bizarra do castelo fez necessários, por essas pinturas meu delírio incipiente, talvez, fizeram-me tomar interesse profundo. De modo que ordenei a Pedro fechar os pesados postigos do quarto, visto que já era noite, acender um alto candelabro que se encontrava à cabeceira de minha cama e abrir amplamente as cortinas franjadas de veludo negro que a envolviam. Desejei que tudo isso fosse feito para que pudesse abandonar-me, ao menos alternativamente, se não adormecesse, à contemplação das pinturas e à leitura atenta de um pequeno volume encontrado sobre o travesseiro que se propunha a criticá-las e descrevê-las. Por longo, longo tempo li e com devoção e dedicação contemplei-as. Rápidas e gloriosas, as horas voavam e a meia-noite profunda veio. A posição do candelabro desagradava-me, e estendendo a mão com dificuldade, em vez de perturbar meu criado adormecido, ajeitei-o a fim de lançar seus raios de luz mais em cheio sobre o livro. Mas a ação produziu um efeito completamente imprevisto. Os raios das numerosas velas, pois eram muitas, agora caíam no nicho do quarto, que até um momento estivera mergulhado em profunda sombra por uma das colunas da cama. Assim, vi sob a luz vívida
um quadro não notado antes. Era o retrato de uma jovem, quase mulher feita. Olhei a pintura apressadamente e fechei os olhos. Não foi a princípio claro para minha própria percepção por que fiz isso. Todavia, enquanto minhas pálpebras permaneciam dessa forma fechadas, revi na mente a reação de fechá-las. Foi um movimento impulsivo para ganhar tempo para pensar, para certificar-me de que minha vista não me enganara, para acalmar e dominar minha fantasia, para uma observação mais calma e segura. Em poucos momentos, novamente olhei fixamente a pintura. O que agora via certamente não podia e não queria duvidar, pois o primeiro clarão das velas sobre a tela dissipara o estupor de sonho que me roubava os sentidos, despertando-me imediatamente à realidade. O retrato, já o disse, era de uma jovem, uma mera cabeça e ombro feitos à maneira denominada tecnicamente de vinheta, muito ao estilo das cabeças favoritas de Sully. É claro que a gente não pode ignorar essa informação do conto. Eu fui atrás de Thomas Sully, o pintor a que Edgar Allan Poe se refere aqui, e trago aqui algumas imagens dessas pinturas de vinheta, em estilo vinheta do pintor, e especialmente uma que eu vou deixar na tela, que eu acho que se casa perfeitamente aí a situação criada por Edgar Allan Poe e narrada por esse narrador tão misterioso, né? Vamos lá. Os braços, o busto e as pontas dos radiantes cabelos dissolviam-se imperceptivelmente na vaga, mais profunda sombra que formava o fundo do conjunto. A moldura era oval, ricamente dourada e filigranada à mourisca. Como objeto artístico, nada poderia ser mais admirável do que aquela pintura em si, mas não seria a elaboração da obra, nem a beleza imortal daquela face, o que tão repentinamente e com veemência comovera-me. Tampouco teria minha fantasia, sacudida de seu meio sono, tomado a cabeça pela de uma pessoa viva. Vi logo que as peculiaridades do desenho, do vinhetado e da moldura devem ter dissipado instantaneamente tal ideia e até mesmo evitado sua cogitação momentânea. Pensando seriamente acerca desses pontos, permaneci talvez uma hora, meio sentado ou meio reclinado, com minha vista pregada ao retrato. Enfim, satisfeito com o verdadeiro segredo de seu efeito, caí de costas na cama. Descobrir o feitiço do quadro numa absoluta naturalidade de expressão, a qual primeiro espantou-me e por fim confundiu-me, dominou-me e aterrorizou-me. Com profundo e reverente temor, recoloquei o candelabro em sua posição anterior. Sendo a causa de minha profunda agitação colocada assim fora de vista, busquei avidamente o volume que tratava das pinturas e suas histórias. Dirigindo-me ao número que designava o retrato oval, li as vagas e singulares palavras que se seguem. Veja que agora a gente vai ter uma história dentro da história, porque ele vai ler pra gente, o narrador vai ler pra gente o que estaria escrito no caderno que explica cada uma das obras de arte daquela sala. Vamos à explicação que ele traz sobre o retrato oval. Era uma donzela de raríssima beleza, não mais encantadora do que cheia de alegria, mas má foi a hora em que viu, amou e desposou o pintor. Ele, apaixonado, estudioso, austero, e tendo já sua arte esposa, ela, uma donzela de raríssima beleza, não mais encantadora do que cheia de alegria, toda luz e sorrisos, e travessa como uma corça nova, amando e acarinhando todas as coisas, odiando apenas a arte, sua rival, temendo só a paleta, os pincéis e outros desfavoráveis instrumentos que a privavam do rosto do seu amado. Era, portanto, uma coisa terrível para essa dama ouvir o pintor falar do seu desejo de retratar justo sua jovem esposa.
No entanto, ela era humilde e obediente e posou submissa por muitas semanas na escura e alta câmara do torreão, onde a luz caía somente do teto sobre a pálida tela. Mas ele, o pintor, glorificava-se com sua obra, que continuava de hora a hora, dia a dia. E era um homem apaixonado, impetuoso e taciturno, que se perdia em devaneios, de maneira que não queria ver que a luz espectral que caía naquele torreão isolado debilitava a saúde e a vivacidade de sua esposa, que definhava visivelmente para todos, exceto para ele. Contudo, ela continuava a sorrir imóvel, docilmente, porque viu que o pintor, que tinha grande renome, adquiriu um fervoroso e ardente prazer em sua tarefa e trabalhava dia e noite para pintar a que tanto amava, aquela que a cada dia ficava mais desalentada e fraca. E, em verdade, alguns que viam o retrato falavam em voz baixa de sua semelhança, como de uma poderosa maravilha, e uma prova não só da força do pintor, como de seu profundo amor, pela qual ele pintava tão insuperavelmente bem. Finalmente, como o trabalho aproximava-se de sua conclusão, ninguém mais foi admitido no torreão, pois o pintor enlouquecera com o ardor de sua obra, raramente desviando os olhos da tela, mesmo para olhar o rosto de sua esposa. Não queria ver que as tintas que espalhava na tela eram tiradas das faces da que posava junto a ele. E quando muitas semanas nocivas passaram, e pouco restava a fazer, salvo uma pincelada na boca e um tom nos olhos, o espírito da dama novamente bruxuleou como a chama de uma lanterna. Então a pincelada foi dada e o tom aplicado, e por um momento o pintor deteve-se extasiado diante da obra em que trabalhara. Porém, em seguida, enquanto ainda contemplava, ficou trêmulo, muito pálido e espantado, exclamando em voz alta: "Isto é de fato a própria vida." Voltou-se repentinamente para olhar sua amada. Estava morta. Esse conto, esse pequeno conto é muito interessante. Veja que ele explora a tensão entre a arte e a vida e mostra aí como o fascínio obsessivo pela criação pode levar à morte da própria inspiração. Mas ele fala muito mais do que isso, é claro, e aí vai depender do leitor para destrinchar o texto e os seus significados. Veja que muito se fala, inclusive, da relação do sujeito que cria, né, no caso um homem, com relação à sua musa inspiradora. Lembrando a vocês que o conto foi publicado em 1842, em pleno romantismo, e que era muito comum que os homens criassem, os homens escrevessem, os homens pintassem, não que não houvesse mulheres ou poetas, pintoras, mas a gente sabe que era muito mais comum que os homens ocupassem essa posição, e era muito comum que eles pintassem e louvassem a sua musa inspiradora, a sua amada, que passava a ter existência na tela ou na obra de arte, ou na escrita, no conto, no romance, e passasse a ter uma vida própria ali e por vezes muito distante daquele com quem ela se relacionava no mundo físico. Não sei se eu me faço compreender. Quer dizer, então, muitos estudiosos vão dizer que há uma distância entre a mulher idealizada que está presente aí na obra de arte e a mulher real, do mundo referencial. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, definitivamente, e que marca aí o caráter moderno da obra e da criação do Edgar Allan Poe, é a maneira como ele caracteriza a criação. Então, a criação representada aí na morte da mulher, na vida real, e a vida que ela passa a adquirir por meio da obra de arte, é uma ideia muito moderna, que marca a autonomia
do universo estético, uma vez criado pelo artista. Então, o artista é aquele que dá vida, que cria um mundo, que cria um universo que é separado do mundo referencial e que passa a ter vida própria e autonomia em frente, quando colocado em paralelo com o mundo palpável do dia a dia. Só para dar um exemplo, né? Então você pega, por exemplo, a mulher que o Sully pintou naquelas telas que a gente viu aí em estilo vinheta, né? Então ele certamente se pautou em uma mulher real que desapareceu no mundo real, que está morta, que está enterrada e que não sei nem se saberemos quem é ou a vida que teve, mas que está eternizada por meio da obra de arte. Assim ocorre também com o texto literário, que muitas vezes retoma aí elementos e personagens que eventualmente existiram ou não, mas esse universo ele tem autonomia e permanece, ao contrário do que ocorre com a própria vida do escritor e do artista, que perece. Então ele marca aí a existência de dois universos que se interrelacionam, mas que são independentes um do outro. Lembrando ainda que muitos leitores estudiosos da obra do Poe vão dizer que esse clima, né, gótico, esse clima aí sinistro do conto, essa entrada nesse castelo cheio de peças desgastadas, de coisas desbotadas, onde se destaca somente o retrato oval, marca um ambiente em que o Poe tentava se estabelecer, um ambiente com ideias aí que estavam precisando serem renovadas, ganharem cores novas, que ele vai trazer justamente ao criar textos que trabalham tão bem a questão de que o literário estético é uma obra construída a partir de um sujeito que tem consciência da sua autonomia estética e da sua interdependência e independência do mundo referencial. É isso aí, se gostou deixa o seu like, não esquece de compartilhar o vídeo com quem você acha que possa se interessar pelo tema, se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.